Olá, turma! Eu sou a professora Larissa Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Esse é um vídeo de apresentação barra conteúdo. Estou muito feliz em estar criando esse canal aqui para poder passar um pouco do meu conhecimento para vocês. Eu sou professora de língua portuguesa e quero agradecer primeiramente aos meus alunos, né, que me incentivaram bastante. A galerinha do 9º ano me incentivou muito a estar criando esse canal para poder postar conteúdos para vocês, para poder estar passando realmente meu conhecimento sobre língua portuguesa, né, para cada um de vocês. Então fica aqui o meu agradecimento especial a todos os meus alunos. Um carinho enorme por eles, amo muito vocês. Um beijo para todos vocês, tá? Gente, hoje nós vamos falar sobre o gênero textual crônica, né? Todas as nossas aulas elas são baseadas nas habilidades da Base Nacional Comum Curricular, também conhecida como BNCC, tá? A gente sempre vai ter aqui a habilidade referente, logo abaixo do nosso slide, né? E o nosso conteúdo. O tema de hoje é Crônica é o cotidiano na forma de literatura. Então, nós vamos estar falando sobre os tipos de crônica, né, suas características, como escrever uma crônica. Então, a gente vai dar uma passeada por esse gênero textual tão massa de se trabalhar, beleza? Então, o que seria a crônica, gente? Bom, a crônica, gente, é nada mais nada menos que um gênero textual curto, escrito em prosa, né? Geralmente produzido para meios de comunicação, como por exemplo jornais, revistas, né? Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, né? Isso porque as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, como ele se trata de assuntos do cotidiano, ele traz acontecimentos da atualidade, né? E por conta disso, ele é um texto mais curto que possui uma vida curta, né? Elas são extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, né, com o passar do tempo, ela vai perder sua validade, ou seja, ela vai ficar fora do contexto mesmo, do assunto que está abordando naquele momento. Por isso que elas são temporais, né, possuem um prazo de validade mais curto. Então, esse é um gênero muito trabalhado nos jornais, nas revistas, né? E por conta disso, ele é um texto curto, escrito de forma breve mesmo, né? Porque a gente não tem um espaço muito grande aí para ele ser publicado. Algumas características das crônicas. Primeiramente, possui a narrativa curta, né? Foi aquilo que eu disse anteriormente para vocês. Por se tratar de um texto, né, publicado em jornais e em revistas, ela vai possuir uma narrativa mais breve, né, de se trabalhar. Uso de uma linguagem simples e coloquial, né, uma linguagem mais informal, uma linguagem mais do cotidiano mesmo. Por se tratar de assuntos do cotidiano, ela vai trazer uma linguagem mais simples, né, mais informal, para o entendimento de todos, né, de todo o público. Presença de poucos personagens, isso se houver personagem, né? Então, às vezes, alguma crônica, como se trata do cotidiano, pode não haver personagens, mas se tiver, são poucos, né? Não são como, por exemplo, os romances, né? Que vai possuir vários personagens. Então, é uma característica muito forte aí da crônica, a presença de poucos personagens. Vai ter um espaço reduzido, né? Mesmo se tratando do cotidiano, como é uma narrativa curta, não vale a pena a gente explorar tanto assim os espaços, né? Ou seja, o ambiente é que está se passando a crônica. E, logicamente, os temas relacionados a acontecimentos do cotidiano, né? Que são acontecimentos do dia a dia. Então, os chamados cronistas, ou seja, aqueles que vão escrever esse tipo de texto, eles vão trazer assuntos baseados no dia a dia, né? Muitas vezes vivenciado por esses cronistas, né? Muitas vezes presenciados, ou seja, eles estão observando, outros eles vivenciaram de fato, né? Passaram por aquilo.
Aí nós vamos começar a trabalhar os tipos de crônica, gente. Embora seja um texto, né, que faz parte do gênero narrativo, com enredo, foco narrativo, personagens, se houver, tempo e espaço, há diversos tipos de crônicas, né, que vão explorar outros gêneros textuais. A gente pode destacar alguns deles, né, principalmente a crônica descritiva e a crônica dissertativa, que são bastante utilizadas, né, onde vão descrever e dissertar acerca do assunto vivido, né, daquele acontecimento. Temos a crônica jornalística, que é a mais comum das crônicas de atualidade, né, que são as crônicas jornalísticas produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões, né, e vai se aproximar um pouco da crônica dissertativa. Temos também a crônica histórica, marcada por relatar fatos, né, ou acontecimentos históricos com personagens, tempo e espaços já definidos. E vai se aproximar um pouco da chamada crônica narrativa, né, que também é um tipo de crônica existente. E vamos ter, por fim, a crônica humorística, né? Esse tipo de crônica, gente, ela vai apelar mais para o lado do humor, né, como forma de entreter o público mesmo, ao mesmo tempo que utiliza da ironia e do humor como ferramenta essencial para criticar alguns aspectos, né, seja da sociedade, da política, cultura, economia, enfim, né? Então a gente tem os tipos de crônica aí mais utilizadas, além da crônica narrativa também, né, que também nós temos aí. É importante, gente, nós destacarmos que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos, como, por exemplo, uma crônica pode ser jornalística e ao mesmo tempo humorística, né? Ela pode estar utilizando temas da atualidade para fazer reflexões e utilizando da ironia e do humor também, né, para fazer essa reflexão aí, né? Então a gente pode fazer uma mescla e utilizar 2 ou mais tipos de crônica tranquilamente para escrever o nosso texto, tá? Mas, a senhora fala tanto de crônica, do que suas características, né? Mas como eu vou escrever uma crônica, né? Como é que eu vou realmente colocar a mão na massa para escrever esse tipo de texto? Porque eu não sou muito boa em estar escrevendo, não sou muito boa com as palavras. Então, gente, é uma dica que eu sempre dou aos meus alunos, né? Que para você escrever algo, nesse caso uma crônica, né? Mas para você escrever algo, você precisa de planejamento. Seja uma dissertação, seja uma crônica, seja um romance, se você quiser escrever, né? Tudo que você deve fazer realmente na vida requer planejamento. Então, escrever também vai precisar desse planejamento também, né? Isso significa, galera, que antes de vocês começarem, de fato, né, escrever o seu texto, você precisa pensar, né, na forma como você pretende tratar cada um desses elementos que vão compor, nesse caso, o gênero textual crônica, né? Então vocês vão pensar no tema, né? Qual é o tema que eu quero abordar? Né? Vocês vão pensar espaço, tempo, né? Os personagens, e aí vocês, né, vão começar a ter uma ideia do que vocês vão abordar. Então eu trouxe aqui um passo a passo, né, em formato de tópicos, e vou discorrer aqui sobre cada um dos tópicos para que vocês possam ter uma noção mesmo de como escrever uma crônica, tá? Eu não vou colocar a descrição dos passo a passo, porque eu já vou estar, né, aqui falando para vocês, então para não ficar um slide muito extenso, muito cheio de informações, basta apenas vocês ficarem ligados no que eu estou falando, tá? Primeiro de tudo, escolha o tema, né? Uma das principais características da crônica, gente, é a abordagem de assuntos cotidianos, a gente já sabe disso, né? Ou assuntos muito falados naquele momento. Por exemplo, vocês podem falar de relações conjugais, né? Da rotina da semana, de férias em família, né? Podem falar até de situações constrangedoras, né? Claro, quem nunca
passou por uma situação constrangedora, vocês podem estar falando sobre isso tranquilamente, né? Se, claro, vocês quiserem expor, né, essa situação constrangedora. Mas se você quiser também algo do momento, né, esteja também atento, tá, gente, às notícias e às situações com as quais as pessoas se identifiquem atualmente. Então, a gente observa qual é o assunto do momento, né? Professor mesmo tem que estar o tempo todo antenado, né? Nós, como professores, estamos tentando, né? Não que a gente esteja sempre antenados, mas a gente tenta, porque os alunos sempre estão, né? Então, aí a gente tem que estar também para poder falar sobre esses assuntos com eles. Então, é um passo importante vocês primeiro escolher aquilo que vocês querem trabalhar, né, como tema, para daí você passar para o passo seguinte, que é definir o tempo em que a narração vai se situar, né? Se o tema escolhido, gente, for algo que se mantém atual ou ao longo dos tempos, você pode escolher falar tanto no presente como no passado. Então, você pode definir o tempo em que a narração se situa. E se o tema, né, está no caso aí em voga, você não precisa necessariamente situá-lo no tempo presente, né? Nesse caso, se ele está mesclando, passeando por aí na questão do atemporal, você não precisa necessariamente situá-lo no tempo presente, né? O tema em questão. Então, é uma oportunidade também de você trazer um toque de humor à sua crônica, abordando algo da atualidade, né, mas sob uma perspectiva passada, por exemplo. Então, o tema em questão, né, o tema que vocês escolheram, vocês não precisam estar abordando apenas no presente, né? Vocês podem trazer uma perspectiva mais do passado também, tranquilamente, tá? E aí, vamos para o nosso terceiro passo, né? Decida o espaço em que a situação se desenrola. Então, para a galera que já conhece essas questões de tempo e espaço, né, o espaço é o ambiente, né, em que a história se desenrola. Mas no caso da crônica, gente, nós sabemos que o espaço é um pouco limitado, né? Como a gente viu lá nas características, não temos, né, muitos ambientes para percorrer aí, por se tratar de um texto relativamente curto, então não há necessidade de a gente estar passeando por vários ambientes, né? Claro, mas a gente tem que escolher o espaço ao qual a história vai ser desenvolvida para poder começar a escrever. A partir da escolha do espaço, vocês vão escolher os personagens, lógico, né? Se houver esses personagens, né? Então, assim como o tempo e o espaço, gente, né, na crônica são limitados, os personagens também são, tá? É algo que a gente tem que ter ciência aí, como eu falei antes, na característica da crônica, né, que são poucos personagens, isso se houver personagens, né? Isso porque a crônica é um texto muito curto, né? E não há oportunidade para vamos dizer assim, um grande elenco, né? E a gente conseguir desenvolver todo esse elenco, todos esses personagens. Então, escolher e ser limitado aí com relação à escolha desses personagens. Daí você vai definir o tipo de narrador. O foco narrativo utilizado na crônica é uma escolha muito importante, tá? Porque o narrador é o elemento que dá voz ao texto, né? Se optar pelo narrador personagem, além de contar a história, o narrador também desempenha o papel de personagem da crônica. E por isso narra em primeira pessoa, né? Já se vocês preferirem escolher o narrador observador, é aquele que vai narrar em terceira pessoa, que ele vai estar apenas observando de cima a história, né, o desenrolar da história. E uma outra opção também é vocês escolherem pelo narrador onisciente, aquele que conta a história, conhecendo tudo o que acontece nela, inclusive os pensamentos de todos os personagens, né? E ele pode narrar em primeira ou em terceira pessoa, né? O narrador onisciente, tá? E por fim, escreva a sua crônica depois de planejar o seu texto todo, de fazer todos esses passos anteriores, né? Os 5 passos anteriores.
é o momento de você realmente escrever, colocar a mão na massa, né? E redigir a sua crônica, tá? Lembre-se, gente, que na hora de escrever esse tipo de texto, né? Vocês devem lembrar que é uma utilização de uma linguagem simples, tá? Pode ter um toque de humor, né? Além do que se caracteriza por ser um texto curto. Sempre frisar isso que é muito importante, né? Aproveite também na hora da escrita, aproveite os momentos, né, em que você está mais disposto, né, predisposto para escrever, né? Escolha um ambiente adequado para ajudar no seu trabalho, aquele lugarzinho, né, que vocês gostam de refletir mais, seja na sua escrivania, deitado na cama, né, sentado no sofá, deitado numa rede, enfim. Escolha também o lugar em que você fique mais à vontade, né, para escrever. Um lugar que vai te ajudar e não um lugar, sei lá, um lugar barulhento. Tem pessoas que gostam, né, de escrever em lugares barulhentos, mas um lugar mais tranquilo às vezes é melhor, né? E aí, após a escrita, você vai revisar a sua crônica, né? Claro, se atentando para os erros de português, caso tenha, né, ou de digitação. Uma coisa importante que eu gosto de fazer, gente, quando eu termino de escrever algo, é ler em voz alta, né? Fazer aquela leitura completa em voz alta, que me ajuda muito, né, nesse processo de melhoria do texto, né? Onde eu vou revisar, onde eu vou organizar se tá legal, onde é que eu preciso acrescentar, se eu quero acrescentar mais alguma coisa, né? Em um certo parágrafo, num certo ponto do texto, né? Se aquela palavra está escrita corretamente, né? A pontuação, a acentuação, tudo isso, tá? Então é muito importante fazer essa revisão no final do texto, tá? Como um exemplo de uma crônica, eu trouxe uma de Machado de Assis, uma crônica de Machado de Assis, de 1889, tá? Eu vou ler um trechinho para vocês e quem quiser na íntegra pode procurar aí através do trecho, tá bom? Quem nunca invejou não sabe o que é padecer. Eu sou uma lástima. Não posso ver uma roupinha melhor em outra pessoa, que não sinta o dente da inveja morder minhas entranhas. É uma comoção tão ruim, tão triste, tão profunda, que dá vontade de matar. Não há remédio para esta doença. Eu procuro distrair-me nas ocasiões. Como não posso falar, entro a contar os pingos de chuva, se chove, ou os basbaques que andam pela rua, se faz sol, mas não passo de algumas dezenas. O pensamento não me deixa ir avante. A roupinha melhor faz-me foscas, a cara do dono faz-me caretas. Foi o que me aconteceu depois da última vez que estive aqui. Há dias, pegando numa folha da manhã, li uma lista de candidaturas para deputados por Minas, com seus comentos e prognósticos. Chego a um dos distritos, não me lembra qual, nem o nome da pessoa. E que é de ler? Que o candidato era apresentado pelos 3 partidos, liberal, conservador e republicano. A primeira coisa que senti foi uma vertigem, depois vi amarelo. Depois não vi mais nada. As entranhas doíam-me, como se um facão as rasgasse. A boca tinha um sabor de fel, e nunca mais pude encarar as linhas da notícia. Rasguei afinal a folha e perdi os 2 vinténs, mas eu estava pronto a perder 2 milhões, contando que aquilo fosse comigo. Upa! Que caso único! Todos os partidos armados uns contra os outros no resto do império, naquele ponto, uniam-se e depositavam sobre a cabeça de um homem os seus princípios. Não faltará quem ache tremenda a responsabilidade do eleito, porque a eleição, em tais circunstâncias, é certa. Cá para mim, é exatamente o contrário. Deem-me dessas responsabilidades, e verão se me saio delas sem demora, logo na discussão do voto de graças.
Então, aqui é um trecho, né, um pouco da crônica de Machado de Assis, né? Percebam que mesmo sendo em 1889, o início dele, né, o início desse texto é um pouco atual também, né? Quando ele fala sobre a questão da inveja. Quem nunca invejou não sabe o que é padecer, né? E hoje a gente ainda, infelizmente, vive um pouco com essa característica da inveja, né? Tem a inveja boa, tem a inveja ruim, mas a inveja existe. Ele traz também um pouco da história do que aconteceu na época, né? A época das eleições e tudo mais. Mas a gente pode observar que ele faz uma narrativa, né? Mas ele se inclui, então ele é um narrador personagem, né? Ele é um narrador personagem que ele vivenciou aquele momento. E é uma das características que existem na crônica, esse tipo de narrador, tá? Então ficamos aqui com esse exemplo, tá? Da crônica de Machado de Assis. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Foi a nossa primeira aula aqui no canal, feita com muito carinho para vocês. E é isso. Quem gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever, né? Ativar as notificações para mais vídeos. Pretendo trazer pelo menos 1 a 2 vídeos por semana, explicando algum conteúdo. O próximo também, né, será sobre um gênero textual. E é isso, galera. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau!